E aí, galera? Quem fala aqui é o professor André Nasserala. Tamo junto, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da série Linux para iniciantes. Hoje a gente vai estudar o comando fdisk, cara. Comando importantíssimo para definir as partições dos discos, né? Vamos ver aí um exemplo de como é que faz desde o zero, né? Como é que faz para reconhecer o HD, utilizar ele no fdisk, criar a partição, formatar, montar, e é tudo nessa aula de hoje. Antes da gente começar, vou pedir que tu deixe um like aí no vídeo, cara. Se tu não for inscrito no canal, se inscreve para tu tá recebendo esses conteúdos aí aos finais de semana ao custo de R$ 0, cara. Não custa nada, só deixa um like aí e me ajuda. Vamos lá, vamos estudar Linux. Vamos lá, gente. Vamos para mais um vídeo da nossa série Linux para iniciante. O nosso 23º vídeo chegou, né? E hoje a gente vai falar de um comando muito utilizado em sistemas operacionais, presente também no Windows, né? O fdisk, né? Apesar da galera usar o gparted lá, a gente usa aqui o fdisk também. Tem lá para o DOS, tem para Linux. São funcionamentos diferentes, né? A gente vai ver como é que funciona na aula de hoje. Vamos simular aqui uma linha de tempo, né, onde você coloca um novo dispositivo de bloco. No caso aqui eu coloquei um disco rígido de 20 GB na máquina virtual. Ele não tem partição definida, não tem nada. Nós vamos ver como é que faz para reconhecer esse dispositivo de bloco no sistema. Vamos usar o fdisk, né, que é o tema da aula de hoje, para definir a partição. Vamos formatá-los com o mkfs e vamos montar com o comando mount tudo na linhazinha temporal, né? Coloca o HD, como é que faz para ver como é que o sistema detectou ele, e agora define uma partição, depois formata, depois monta, tudo agora. Vamos lá. Então, vamos começar falando do comando. O comando de hoje é o comando fdisk, né? Que é uma ferramenta essencial para gerenciar partições, né? Que eu tenho aqui até uma tela aqui à direita aqui do fdisk em execução, né? Como é que ele se comporta, e o fdisk mostra esse tipo de situação aqui. Geralmente você bota fdisk e o nome do dispositivo, né? Como o sistema reconheceu o dispositivo, né? Então aqui eu tenho o SDA, né? Que é a forma como o sistema operacional reconheceu esse HD, né? Aí ele vai listar as partições e tal que tem nesse disco que a gente pode manipular, né? Disco rígidos no Linux, né? Partições de disco rígido, não só disco rígido, pendrive, coisas desse tipo. Com ele você pode criar, modificar, deletar, listar a partição, definindo como o seu disco será dividido para armazenar diferentes sistemas operacionais e dados, né? Então aquela história, né? Você pode criar a partição, estender, diminuir, apagar. Então essas configurações são todas feitas por dentro do fdisk. É um comando administrativo. Você precisa de ser super usuário para executar o fdisk ou estar direto como root, tá? E cuidado, cara. O disco rígido é um lugar para você estar brincando, né? Então vai com calma aí. Faça testes em máquinas virtuais. Eu deixo aqui embaixo na descrição a indicação do VirtualBox, do Rock Linux, mas o fdisk ele é comum. Vai ser o mesmo fdisk para qualquer distribuição que você vá usar, tá? Sem problema nenhum. Então fica aí o conselho, né? Para que você faça experimentos antes de testar o fdisk, de verdade, quando precisar. Vamos lá, para que dá para fazer com fdisk? Dá para criar partições, né? Dividir o disco. Partição é divisão lógica do disco, né? Dá para fazer divisão lógica de áreas do disco. Dá para formatar partições, ou seja, definir o tipo de partição, né? Preparar uma partição para armazenar um sistema de arquivo específico, né? Você pode deletar partições, você pode alterar o tamanho de partições com o fdisk, né? É possível fazer isso, tá? Apesar de ser uma coisa bem delicada, com bastante cuidado para mexer com esse tipo de coisa, para não corromper o sistema. Né? E você pode verificar as tabelas de partições, né, que ele suporta, né? Inclusive é o comando L, a gente já vai ver daqui a pouco aqui no exemplo como é que faz isso. Tá, vamos direto aqui para o que interessa, como é que é a sintaxe do fdisk. O fdisk é o seguinte, ó, né? Ele é um comando administrativo, ele necessita ser executado como sudo, a não ser que você esteja diretamente como root, que é o caso que eu estou logado direto como root, mas se você tiver como usuário comum, precisa do sudo, né? Tem vídeo do sudo aí no canal. Então, sudo, aí o comando realmente começa aqui, fdisk e a qual dispositivo de bloco eu me refiro, né? Eu prefiro chamar dispositivo de armazenamento de dispositivo de bloco, já que existem vários tipos de armazenamento, né? Então, fdisk e o nome do dispositivo de bloco. Então, o sudo, né, permite que um comando seja executado com privilégios administrativos, de root, né? Só para explicar cada parte aí do comando, né? Pois a alteração de partição requer acesso
ao hardware, né? Então você precisa ser root para poder rodar o FDisk. O dev SDA indica o dispositivo de bloco, né? Dispositivo de armazenamento, dispositivo de bloco, que você deseja modificar, né? Você dá FDisk e o nome do dispositivo de bloco que você quer manipular, né? Então, no caso aqui é o disco rígido SDA. Quem viu a aula aí dessas séries introdutórias, você vai ver que SDA 1, SDA 2 são as partições dentro do SDA. SDA é como o sistema reconheceu esse HD. SDA, SDB, SDC, né? O SATA, ele segue esse padrão aí, tá? SDA, SDB, SDC. Só a título de conhecimento, os IDEs chamavam HDA, HDB, né? Que era o Primary Master, Secondary Master, velharia. Hoje em dia é assim, SDA, SDB, até pendrive são assim, tá? Reconhecidos com essas letras que vão de SD, né? E A, B, C, D, até o tanto que for necessário, tá? Se eu não me engano, o SATA são 256. Eu não tenho certeza quantos canais SATAs quantos dispositivos de bloco podem ser conectados a um canal SATA, tá? Mas são muitos, tá? Ao executar o comando, você entrará em um modo interativo, um modo de comando, onde você interage, né? Você dá letras lá, L, P, esse tipo de coisa. Você faz esse tipo de situação. Onde poderá escolher entre várias opções, né? Você entra e você tem um leque de opções ali para selecionar quando você abre o FDisk nesse modo aí, tá? Então aqui eu listei aqui as mais comuns, né? Aqui eu tenho uma tela novamente do FDisk em execução aqui do lado direito, né? Essa tela aqui é do lado direito, é um FDisk, né? E aparece M para ajuda, né? Se você apertar M, ele vai chamar o menu de help dele. Mas isso aí que quer dizer que é interativo. As opções mais comuns são o "-P", ele imprime a tabela de partição atual, né? Que é inclusive o que eu estou fazendo aqui, ó. O "-P" é isso aqui, ó. Dá para ver aqui no cantinho aqui, ó, o P, ó. Eu apertei P. E ele listou as tabelas de partição. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um dispositivo SDA1, que é de boot, né? Tem um asterisco aqui para dizer que ele é de boot. E esse aqui é a primeira partição dele, né? Ele tem aqui 2048, né? O tamanho dele aí. Aí aqui eu tenho SDA2, né, que é a segunda partição, ambas são SDA. Lembre-se, SDA é um disco, SDB é outro, SDC, disco físico, né? Tô falando do dispositivo mesmo, do HD. Os números são as partições dentro, tá? Tem uma aula disso aqui no canal, viu, gente? Dessa série Linux para iniciantes, lá no início. Se eu preciso criar uma nova partição, eu dou a opção N, né, que ele cria uma partição. Se eu quiser deletar uma partição, opção D. Ele é bem simples, cara. Deleta uma partição. Se eu quiser mudar o tipo de sistema de arquivo, né, a tabela de alocação de arquivo do dispositivo de bloco, eu dou a opção T, de tatu, né, para você fazer isso. O W grava as alterações, né, para você poder salvar. E é isso aí, cara. Os comandos mais básicos do FDisk são esses daí, né. Para que fique fixo o conteúdo, nós vamos partir para um exemplo aqui, né. O exemplo, a gente vai criar, né, uma tabela de partição, formatar, fazer tudo desde o início, né, com o dispositivo de bloco, né. Então, primeira coisa, apesar de estar indicando aqui que eu tenho que rodar fdisk/dev/sda, eu preciso saber como o sistema operacional reconheceu o meu dispositivo de bloco. Vamos na linha de comando? Vamos lá, vamos alternando aqui na linha de comando. Então, para vocês eu vou apresentar o comando lsblk, né. O comando lsblk é de list block, né, de listar os dispositivos de bloco. Vamos ver aqui, ó. Então, quando eu quero saber quais são os dispositivos de blocos que estão plugados, que estão ligados no meu sistema, eu dou esse comando lsblk. O que ele vai me trazer? Ele vai me trazer que eu tenho um SDA, um SDB e um SR0, né, que é uma memória ROM, tá? Isso aqui é outro papo, tá? Então eu tenho aqui dois HDs, o SDA e o SDB, sendo que o SDA ele já tem uma partição aqui, que está montado sobre boot, certo? E tem o SDA2, que é outra partição que não está montada, né? O SDA2 aqui, na verdade, é uma partição estendida, desculpa. O SDA2 é uma partição estendida, né? O A é uma partição primária, tá? O boot. E o SDA2 é uma partição estendida que está dividido no barra, que tem 17 GB, e está dividido em 2 GB para memória swap, né? A memória de troca do Linux, né? A paginação de memória. Então a gente tem isso aí. E a gente tem um SDB que não tem nada. 20 GB. É nesse daí que eu vou mexer. Nesse dispositivo de bloco que eu vou mexer. O SDA é onde está rodando meu sistema. Tem o boot com 1 GB. E tem uma estendida chamada SDA2, a qual eu tenho as divisões
em LVM, né? Em LVM, tá aqui o LVM, um barra e o swap, tá? Nós estamos desse jeito aí, SDA1 e SDA2, duas partições, tá? Beleza, então, ó, diferente do comando df-h, né, o df-h não traria, a gente já falou do df-h aqui, mas ele traz com relação aos dispositivos de blocos que estão montados, né, não aparece aqui o SDB, olha só, não aparece o SDB aí, né, então se você quiser ver realmente todos os dispositivos que estão plugados no seu Linux, é lsblk, né, esse é o comando que vai te ajudar, e aqui eu consigo ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, SDA, né, e tem o LVM aqui, né? O LVM que está montado o barra e o swap, né? Que é essa partição aqui, SDA2 aqui. Beleza, então vamos lá. Eu já estou como root, né? Já estou como root. E eu posso dar o comando fdisk /dev sdb. Pronto. Bem-vindo ao fdisk, utilitário do Linux. E estou nele, certo? Vamos seguir o nosso roteiro lá do material. Então, quero imprimir a tabela de partição atual. P, né? Vamos lá. Ó. P, Enter. Tabela de partição atual. Não existe, né? Porque o HD foi plugado aqui, o HD de máquina virtual, mas é um HD como se fosse um HD novo, né? Limpo, não tem nada ainda alocado aí, tá tudo limpo nessa unidade, então a gente não aparece nada aí, tá? Vamos criar uma nova partição agora, já que não aparece nenhuma, né? Não listou ali. Vamos colocar N, né? Aí aqui ele me dá as opções de partição primária e partição estendida, né? Que é aquela história que eu falei, vocês precisam assistir os vídeos iniciais aqui dessa série para poder entender isso aí um pouco melhor, já que eu não posso me ater, senão vai demorar demais o vídeo. Então o que eu faço aqui? Eu vou criar uma partição primária com P, certo? E o número da partição primária, 1. Ou seja, isso aqui vai ser o SDB, né? SDB 1, a primeira partição primária desse dispositivo de bloco. Certo? Se eu tiver várias, SDB2, SDB3, essa é a primeira partição, tá? Aí ele me pergunta qual é o primeiro setor. Eu aconselho fortemente que você apenas dê Enter aqui, certo? Por quê? Porque ele vai colocar automaticamente qual é o primeiro setor válido para definir o início da partição, né? Então isso aí é para marcar o início da partição. A não ser que seja uma coisa bem avançada, né, que você tenha certeza do que está fazendo, você define ali. Se não, dá só Enter que ele vai colocar o primeiro setor válido aí definido. Depois a parte que interessa da história, né? O tamanho, né? Então ele me diz aqui que eu posso utilizar inclusive as unidades de medida quilo, mega, giga, tera, peta, né? Tá aqui, ó. Certo? Ou eu posso simplesmente dar Enter e ele absolver todo o tamanho do HD, certo? Que é o que eu vou fazer aqui agora nesse vídeo, tá? Vamos lá, vamos dar Enter aqui que ele vai colocar o padrão, o HD todo, né? Pronto. Olha só o que ele disse aqui para mim, ó. Criada nova partição 1 do tipo Linux e de tamanho 20 GB, né? Por quê? Porque eu defini o primeiro setor disponível e também só dei Enter. Se eu quisesse criar um de 10 GB, eu colocaria 10 GB aqui, ele criaria uma de 10 GB, né? Logo em seguida, poderia utilizar o resto do espaço para criar o restante, tá? Então, partição primária ou estendida, né? A gente já colocou que é primária, né? P, né? A gente selecionou a partição 1, né? Para ser a primeira partição. E apertamos Enter, né? Definimos 20 GB. A gente poderia ter escrito, né? Mais 20 GB, né? Que é o lance de estender ou diminuir, né? A gente deu, se você der só Enter, ele vai alocar completamente o espaço que está no disco, tá? Depois, a gente verifica as alterações com P, né, para imprimir a tabela de partição. Vamos voltar lá, ó. Vou dar um P aqui, ó. O que eu tenho aqui? Anteriormente não tinha nada, observem, ó, não tinha nada aqui, tá? Agora aparece que tem um SDB1 que inicia no setor 2048 e termina no último setor e tem tamanho de 20 GB, né? Esse é o tamanho dessa partição, que é o tamanho máximo desse HD, certo? Então eu criei. Já está feito? Não, cara. O fdisk ainda precisa que você salve as alterações. É com o W, né? Ó, dando W, ele salva, sincroniza e sai do fdisk, né? Inclusive é o último comando aqui, ó. Grava as alterações. W. Então agora o que eu fiz? Criei uma partição primária no disco e agora eu posso formatar ele. Ele já tem partição. Disco rígido novo, né? Defini uma partição primária para ele com o tamanho máximo do disco, particionei o disco, né? E agora ele tem, tá?
O que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo, né? Aqui não tem mais passo, mas a gente pode definir o tipo de tabela de alocação. Para isso, eu vou sugerir que a gente use o MKFS. MKFS.xt4, né? Que é o sistema de partição padrão do Linux, né? Mas tem outros aqui, ó. Ele suporta, vamos ver aqui, ó, CranFS, XT2, XT3, que é o antigo. Dá para formatar em FAT, em Minix, em MS-DOS, em VFAT, em XFS, né? O comando MKFS formata o disco de acordo com a partição que você quer. Eu quero formatar em XT4 porque é o nativo do Linux. mkfs.xt4/dev sdb1, né? Porque agora eu tenho a partição 1 criada dentro do dispositivo de bloco SDB, né? Vou dar Enter e ele começa a criar. Foi rapidinho, né? Na prática, se for um HD grande pode demorar alguns minutos, né? Mas isso aqui é máquina virtual e foi tranquilo. O último passo, gente, para fechar o negócio, né? Para fechar o negócio, vamos montar esse dispositivo de bloco, né? Então, para isso, eu vou criar um disco, um caminho no sistema, né? Dentro do diretório MNT, pode ser em qualquer lugar. Quem já viu o vídeo do comando mount aí sabe disso. Vou colocar HD novo, o nome do diretório. Tá aí, ó. Criei um diretório chamado MNT HD novo. O que eu vou fazer agora? Vou dar um mount, que é o comando mount, /dev sdb1 dentro de /mnt /hd novo. Pronto, está montado. Como é que eu sei? df-h. df-h eu tenho o /mnt HD novo com 20 GB, que é resultado dessa partição que a gente criou lá com o fdisk, ó. Se eu entrar aqui dentro, ó, /mnt HD novo, estou dentro do dispositivo de bloco que a gente acabou de criar a partição, definir a tabela de alocação de arquivo e montar, beleza? Vou trazer mais vídeos de fdisk com particionamentos mais complexos, mas esse é o primeiro introdutório dessa série, beleza, gente? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo. Conhecemos aí o fdisk, né? A gente já tinha falado do fdisk lá atrás, vocês devem lembrar, né? Nós tivemos aulas de fdisk. Mas agora a gente pôde ver um exemplo do começo ao fim, né, cara? Então, essa aula de hoje aí é bem bacana para quando você tiver dúvida assim, quero botar um HD no meu servidor, como é que faz? Bota o HD, liga o servidor, dá o LSBLK, aciona ele com fdisk, cria as partições, sai, formata com MKFS, depois monta com mount, né? Então tem todo o roteirozinho aí para você seguir nesse vídeo de hoje, tá? A gente tá terminando o vídeo aqui, mas não posso deixar de pedir que tu taca o dedo no like aí no final, cara. Me ajuda, preciso ganhar engajamento aqui no YouTube e isso não custa nada para ti, é só deixar um like aí que já me ajuda bastante. A gente se vê certamente no próximo vídeo. Tchau, galera. Um abraço.